Olá a todos, Peri Richard, Itajaí, Santa Catarina. Então, vamos ver. Hoje eu quero falar de um assunto também que tem me inquietado, sobretudo no andamento das coisas desses últimos tempos, que é a inadmissibilidade consentida. Bom, isso por si só é um oxímoro, porque se você não admite algo, você não tem como consentir com isso. Porém, no vídeo 2, né, eu estava falando sobre um tipo de pessoa, sobretudo aqui no Brasil, que é o tal do isentão, né? Que quem está fazendo a diferença, pelo menos em termos numéricos e qualitativos, são as pessoas que se dão ao isentismo, né? E quando eu trago isso à baila, quer dizer, eu puxo dali do que eu coloquei lá e trago para cá, já para não ter que dar toda essa volta, eu quero colocar da seguinte maneira. Por que que eu estou dizendo isso da forma como estou dizendo? Pela seguinte situação. Nós estamos vendo uma série de ações, de comportamentos, aí, sejam eles políticos, e que da área política irradiam para todas as outras áreas, a área de saúde, ciência, tecnologia, enfim, e tudo ou mais, né? Da área de esportes e também você pode pegar aí a área jurídica, enfim, você pode pegar de tudo que nós temos aqui, dos aspectos, sejam eles culturais ou técnicos na vida dos brasileiros, no dia a dia, que irradia, né, ou que tem abrangência, ou que parte da abrangência política, é o que nós estamos vendo aí hoje em dia, uma situação bastante complicada. Bom, em parte foi aquilo que eu disse no primeiro vídeo, né? Se bem que ali eu só fiz uma abordagem apresentando o que estava acontecendo, né? Dias atrás, quando eu coloquei, ainda continua, nós ainda estamos no período de quarentena forçada por prefeitos e governadores que não têm amparo constitucional e nem legal para isso. Mas existe o amparo jurídico, né? Devido ao aparelhamento do poder judiciário, que de poder não deveria ter, não deveria ser poder algum, mas, enfim. E todas essas ações que nós estamos vendo, seja uma quarentena forçada, horizontal, seja promoção de ideologia de gênero nas nossas escolas, e tantas outras medidas que têm sido tomadas, sobretudo de ordem política, ou desde a ordem política, e que nós temos visto agora mesmo casos de pessoas sendo presas porque estão andando nas ruas, né? Relatos de pessoas que estão tendo que jogar fora produção e alimento, enfim, toda essa arbitrariedade que está se assenhorando dessa ditadura de governadores e prefeitos que estão impedindo a sua população de fazer o uso de uma das coisas mais, pelo menos em alguma medida, né? Não, ainda que não seja total, né? Ou seja, tem pessoas que saem de casa, circulam, mas evidentemente que elas, para cima e para baixo, tá andando carro de polícia para ver isso. Então as pessoas não podem andar com normalidade, não têm o direito de ir e vir, que é um direito fundamental, inclusive constitucional. Então, tudo isso que está acontecendo é inadmissível de alguma maneira. Quando você força a economia a quebrar, entendeu? A caminhar para o colapso econômico, os flagelos que vão, os efeitos dos flagelos que vão decorrer disso, os desdobramentos que vão ter, que já estão tendo. A gente sabe que o jornalismo, eles têm dentro do código de ética deles, eles não podem ficar divulgando, né, noticiando casos de suicídios. Justamente para que pessoas que já estão fragilizadas psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, elas também não se entreguem a esse tipo de coisa e acabem também entrando e se enveredando por isso. Pode parecer, no primeiro momento até uma medida
correta. Mas para aqueles que têm o ânimo, evidentemente, como não dá por assim dizer, quando você fala de comunicação de massa, você não tem muitas das vezes ciência de quem é que vai receber aquilo, e mesmo que, tô eu aqui, todo tranquilo em mim mesmo, mas de repente recebo uma informação dessa, me desespero e acabo cometendo suicídio. Então, realmente, num primeiro momento, ela é uma atitude que parece ser correta. Porém, quando a população não tem dimensão do que está acontecendo, isso também é um problema. Então, lógico, há uma balança. Olha, por um lado, tem esse benefício, mas por outro você deixa a sociedade ou a população à margem do que está acontecendo. E quando isso acontece, aí a gente tem que tentar mediar isso daí. Não há uma discussão, isso daí é imposto dentro do código de ética deles e pronto, acabou. O fato é que eu quero dizer o seguinte: todas essas medidas e todas essas ações, tudo aquilo que a gente está vendo que é inadmissível que está acontecendo, só está acontecendo porque, em alguma medida, está sendo consentido. Vi agora, há instantes, um vídeo de um deputado que teria colocado no Facebook, postou o vídeo no Facebook, que o governador de um determinado estado, aqui do Brasil, por conta da quarentena vigente, policiais teriam ido a uma residência em que uma família estava ali prestando culto doméstico e familiar. E proibiram aquela família, dentro da sua própria casa, de assim o fazer. Ora, nós não estamos falando que ali, aquela casa, estava servindo como um tipo de congregação, de ajuntamento de pessoas, e que havia uma aglomeração. Não, era uma família que estava dentro da sua casa e que estava também com outro direito fundamental, que é o direito de culto. O Estado é laico, ele não é laicista. E ele não pode proibir as pessoas, pelo menos constitucionalmente falando e legalmente, de assim o fazer. Porque elas estavam dentro das suas próprias casas. Elas estavam dentro das suas casas, da sua casa. Era uma família, se não me falha a memória, dizia que eram 5 pessoas. Isso é inadmissível. Mas ainda assim, se as pessoas permitem que isso ainda aconteça dessa forma, é porque as pessoas, em alguma medida, estão consentindo com isso. E quando eu digo consentindo, evidentemente que, na minha ideia, na minha cabeça, isso não, eu não aceito isso. Mas quando as pessoas ao meu redor não fazem nada junto comigo, protestando contra o poder despótico e tirânico desses tiranetes, mandatários citadinos e estaduais, o efeito prático disso é como se fosse algo como se você estivesse consentindo. Então, se isso que está acontecendo é inadmissível, e o que pode vir a acontecer decorrente disso é inadmissível, só está acontecendo e só virá a acontecer se de alguma maneira a população ou a sociedade, em cada caso concreto, ela de alguma maneira consentir. Consentir não com suas consciências e com suas ideias, mas com suas ações. E no mundo, ideias são fundamentais. Elas precisam ser transmitidas para serem conhecidas. Porém, ações, dependendo das circunstâncias e em cada caso concreto, elas fazem muito mais a diferença. O que esses tiranetes, ditadores déspotas estão fazendo não são só ideias, eles estão fazendo ações. E é isso que está impactando na vida das pessoas. São inadmissíveis? São. Essas que eu já falei. Mas, se nós não fizermos também nada, ainda que não venhamos a consentir em nossos corações, nos nossos ânimos, estaremos consentindo através das nossas ações. E aí, se a coisa piorar, não tem como reclamar.